Outro dos filmes que vai fazer a sua antestreia nacional é o documentário Por Detrás da Moeda, de Luís Moya. É a terceira vez que concorre no Fantasporto, já venceu o prémio de melhor filme português em 2013, com a curta-metragem Mia Mia Sudam Tamam Tamam, e agora estreia-se nas longas-metragens com este documentário sobre músicos de rua da cidade do Porto. O Cinema Batalha teve o prazer de estar à conversa com Luís Moya, que nos falou sobre a sua carreira e sobre o quão demorado foi este projeto. Eu já te disse, eu sou... É teu, pá. Pois és, e depois levas com os cornos e não acreditas, mano. Ah, é porque... Mano, é preciso acreditar, mano. Tens que acreditar em Deus, mano, para toda a merda que fazes. Para os assaltos que fazes, mano, para as quecas que dás. Eu, como tu sabes, formei-me em cinema, cá no Porto e em Bruxelas também numa escola de cinema. Fui fazendo sempre os meus projetozinhos. Em 2008, o meu projeto final de curso foi uma ficção de 25 minutos que estreou no Fantasporto, mas na altura num panorama de cinema português, era fora de competição. Depois, a partir daí, entrei para o mercado de trabalho, não é, em televisão, como tu sabes, e não queria que essa paixão pelo cinema desaparecesse. E surgiu uma oportunidade em 2013, num trabalho feito no estrangeiro, de realizar o meu primeiro documentário, praticamente sozinho, com uma cybershot e um telemóvel da altura, realizar o meu primeiro documentário que ganhou o prémio de cinema português no Fantasporto e outros prémios, e tive nomeado para alguns festivais também. Era um país que na altura, a empresa que me chamou para ir para o trabalho, ninguém queria ir na altura para aquele país, porque era a primeira vez que aquela empresa ia fazer lá aquele trabalho, e porque basicamente o que nos chega cá, não é, à Europa e ao nosso país, é pá, religião extrema, pobreza, miséria, pá. É um dos países, o Sudão é um dos países com a guerra civil mais antiga do mundo, portanto, só por aí. E eu resolvi aceitar o desafio e ir fazer esse trabalho. E quando lá chego, portanto, já ia com este receio todo por trás e com medo de ir para lá e o que é que poderia acontecer, quando lá chego, deparo-me com uma realidade completamente diferente. E aquilo, eu na altura que gravei com uma cybershot, uma cybershot de 100 euros, mas gravei aquilo como uma memória pessoal, as minhas memórias do Sudão. E aquilo na altura até seria para pôr na internet, com uma musiquinha, fazer assim uma coisa muito simples, mas era uma recordação minha. Só que depois, a partir do momento que eu começo a gravar aquilo e começo a ter ideias e a escrever e não sei o quê, é que disse, isto tem potencial para um documentário. Pronto, e fiz aliás, o trabalho foi em 2011 e eu só fiz o filme em 2013, portanto ainda tive ali as imagens guardadas durante algum tempo. Fui também depois, quando cheguei a Portugal, ainda tive a ver como é que ia estruturar o filme, e foi toda essa, portanto, essa diferença entre o receio de ir para lá e chegar lá e deparar-me com uma realidade completamente diferente, desde as pessoas a sorrir, ser bem recebido, a miséria está lá, a corrupção, tudo, pá, isso está lá presente, como é óbvio, mas eu vi aquilo, portanto foi a forma como eu vi aquele país que despertou a atenção e mostrou-nos uma realidade, pá, que acho que ninguém conhecia, e é a minha visão enquanto realizador também, e acho que é isso que faz também um bom documentário. Não é só retratar ou informar sobre determinado assunto, mas é tipo, também o realizador para a sua visão pessoal naquilo e o seu cunho, não é? Isso é que faz, na minha opinião, um bom filme. E eu, nesse mesmo ano de ganhar o prémio, fiquei tão motivado que resolvi começar logo a rodar outro filme. A preparar, não é? A parte de pré-produção, e eu disse, bem, desta vez vou fazer com material um bocadinho melhor, não é que o meu material seja grande coisa, mas sempre é melhor que uma cybershot. E comecei a preparar o meu filme, o meu novo filme sobre músicos da rua da cidade do Porto, em 2013. E surgiu, e agora para dar aqui um bocadinho de... E a ideia surgiu, porque eu andava sempre atento, a ver, pá, preciso arranjar uma ideia e tal, não sei o quê. E aí foi um dia que eu estava sentado com a minha mulher numa esplanada a almoçar, pá, e estava um indivíduo sentado assim no chão, com uma voz rouca, pá, a cantar alto, muito alto, e a minha mulher, pá, eu nem consigo conversar com este tipo aqui ao lado, aos berros e tal, mas o indivíduo estava a tocar como se estivesse a dar o concerto da vida dele, mas uma coisa, ele estava ali felicíssimo da vida, pá,
Pá, eu olhei, olha, saí da mesa, fiquei a dar 2 letras com ele, pá, o tipo recebeu-me tão bem, convidou-me a sentar com ele no chão, sentei-me com ele no chão e ficamos os dois. A minha mulher ficou sozinha à mesa e eu fiquei com ele no chão a cantar um tema de Pink Floyd logo ali. Pá, e era um indivíduo já na casa dos 50 e que essa primeira pessoa que eu conheci, e foi ele que me deu a ideia para este documentário, eu disse, eu tenho que fazer um filme sobre isto. Acabou por ser hoje o protagonista do meu filme, o primeiro personagem que eu conheci no Porto e que me deu a ideia para o filme. Mas repara, um músico que toca na rua é o mesmo músico que toca num palco. E foi uma luta, pá, foi e continua a ser. Entretanto passaram-se 6 anos, pá, desde gravar alguns personagens e eu procuro, quando falo, na altura não havia tantos músicos de rua como há hoje, não é? Hoje parece que eles saem debaixo das pedras e há muitos estrangeiros que vêm para aí tocar, ou estão só de passagem, ou há, pronto, meninos que vivem em casa dos pais e que até têm posses, mas vão para a rua para mostrar a sua música ou para comprar bilhetes para a queima, para terem alguns trocos para comprar bilhetes para a queima ou para alguma coisa. Esse tipo de personagens não me interessava, são aqueles que são a cara do Porto, não é? Aquele personagem que vive mesmo a vida de músico, de artista de rua, que não quer estar sujeito a patrões nem a trabalhar para nenhuma empresa e quer fazer aquilo que mais ama, que é tocar. Então a forma que eles arranjam é ir para a rua tocar, mostrar a sua música, ainda fazem uns trocos com isso e é assim que vivem e sobrevivem. E eram esses personagens que já tocam há 15, 20 anos na rua do Porto e que passam dificuldades sérias, um mundo bastante difícil, mas também, mais uma vez, com um lado humano brutal, está sempre presente. Os meus filmes tento sempre pôr o lado humano, seja das personagens, seja a minha relação com eles, tenho sempre uma relação com os meus personagens em todos os filmes que faço. Não me acredito no 100% da felicidade. E isto não é chegar lá com a câmara e gravar e virar-me para eles, pá, olha, estou a fazer um filme, deixa-me gravar. Não, isto é preciso um certo tempo, é o chamado trabalho de pré-produção, não é só a escrita, mas também o convívio e o contacto com as pessoas. E isto, uma vez que é um documentário, são personagens reais, é preciso toda uma interação e eles gostarem de mim e eu gostar também deles, porque se eu não gostar do personagem, também para mim custa muito fazer um filme e é difícil, não é? Se tiveres uma má relação com a pessoa que queres abordar, nem que seja ele até pode ser um criminoso, posso estar a fazer um filme sobre criminosos, mas tenho que gostar dele, nesse sentido. E essas pessoas, pá, foi um tempo de contacto e por isso é que o filme também levou algum tempo e com eles sistematicamente, eu moro na Baixa do Porto, portanto tinha essa facilidade, só que por outro lado nenhum deles usa telemóvel também, na altura ninguém usava telemóvel, então eu ia com uma câmera na mão, percorria a cidade inteira, fazia quilómetros, ia do Porto até Gaia, até ao Jardim do Morro, à procura deles por Quelhos e Vielas, já tinha mais ou menos os pontos em que eles paravam e ia procurando e perguntava por um, perguntava por outro. E era assim que eu ia passando tempo com eles, levava uma garrafinha de vinho, pá, sentava-me com eles, pagava-lhes uns copos, íamos numa esplanada, conversávamos um bocadinho, antes de sequer pegarem câmaras e abordar, e seja fazer o que for. E eles estabeleceram uma relação comigo, pronto. E a partir daí, há certos personagens que demorei 1 ano e meio para conseguir gravar com eles, outros que demorei mais, outros que não se abrem logo. É malta muito retraída, esta malta da rua, não é? Já passou por muitas experiências também traumatizantes e lida com pessoas desconhecidas sistematicamente, estão sempre pé atrás. É uma relação muito complicada, quanto mais quando tu abordas queres fazer um filme. E foi uma experiência incrível e eu cada vez gosto mais disso e quero fazer mais filmes com pessoas. Pá, para mim a ficção já se pôs um bocado de parte e para mim o documentário. E talvez a ligação dos dois, o doc com a ficção, pode ser uma boa junção para projetos futuros. Acho que é uma... Ser músico de rua acho que é uma coisa a ponderar também. Todos os homens são livres à nascença. Não tem nada como poderes-te sentar e fazer aquilo que tu mais gostas todos os dias. Agora não quero parar, não quero outra coisa. Sempre a tentar fazer filmes, sempre a tentar melhorar, manter esta paixão acesa.
Este senhor tem quase 60 anos, pá. 60 anos, toca na rua, pá. Faz aquilo que mais gosta, que é aquilo que nós viemos fazer todos os dias. Por isso é que eu estou a fazer este filme. Estou a fazer aquilo que mais gosto.